Tradicionalmente, os protestantes, eles usam para tentar negar a intercessão dos santos, que nós católicos pedimos intercessão por Nossa Senhora, por João Batista, pelo padroeiro, etc., né? Aqui em 1 Timóteo, né, 2, 5, está falando mediação da salvação. O da intercessão é 1 Timóteo 2, 1. Acima de tudo, eu recomendo que você faça prece, orações e súplicas, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade, né? Agora, os protestantes ele usa o texto 5, mas o texto também ele é continuação desse entendimento. Aí você vai entender do que Deus está falando. Aqui, ó. 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus, os homens, Jesus Cristo, homem. Quer dizer o quê? Só Jesus Cristo que poderia se entregar por resgate da redenção, da salvação. E tanto o texto 6 já desmascara toda essa malícia protestante para negar a intercessão, né? Que se entregou como resgate por todo. Tal é o fato atestado em seu tempo. Ó. Simples entender isso. A Bíblia não deixa brecha nenhuma, cara. A única igreja que segue corretamente a Escritura é a Igreja Católica Apostólica Romana, que segue por completa, né? Interessante. Um texto clássico também que dá para se provar, Apocalipse 5, 8. Ó. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos postaram-se diante do Cordeiro, tendo cada uma cita e taça de ouro, cheia de perfume, que são as orações dos santos. Apocalipse 5, 8, 3. Que interessante, ó. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um tributo de ouro na mão. Foram dados muitos perfumes para que os oferecesse com orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. Quer dizer, porque o único anjo tinha acesso às orações, porque o anjo está em sintonia com a cabeça e com o corpo místico de Cristo, que é a igreja. E sob o ministério, sob ti Pedro, eu te farei minha igreja. A igreja tem acesso de ligar e desligar. Por quê? Por isso que os anjos têm esse acesso. Que interessante, né? Tanto aqui, se você for perceber, em Mateus 17, o Êxodo 34, ali Moisés morreu, certo? O corpo, né? Que interessante, ó. Mateus 17, 3. Eis que apareceu Moisés e Elias, conservando com ele. Quer dizer o quê? Olha só. Apareceu Moisés e Elias. Moisés tinha morrido e Elias foi arrebatado em 2 Reis 2:11. Interessante. Aqui já prova também que é morte do corpo. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5, não veja a hora de deixar esse corpo e habitar junto do Senhor. Aqui, ó. Êxodo 34, 5. E Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como o Senhor decidiria. Ele enterrou no vale da terra de Moabe, de frente de Bet-Ferd, e ninguém jamais soube o lugar do seu sepulcro. Olha só que interessante. E ali na transfiguração da montanha, ele aparece para mostrar para nós o quê? Que os santos não estão dormindo. Os santos eles estão intercedendo, eles estão clamando. Aonde? Apocalipse. Diante do altar, diante do Cordeiro de Deus, diante do santo verdadeiro, que é Jesus Cristo. Apocalipse 6, 9, 10. Ó. Quando abriu o quinto selo, via debaixo das almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que era depositado, e clamava em alta voz, dizendo: até quando tu que és o Senhor, santo verdadeiro, ficar sem fazer justiça, sem vingar nossos santos contra os habitantes da terra. Aqui é os mártires clamando. Que interessante. E se você for prestar atenção, mas os santos não podem fazer nada, os santos estão dormindo. Negativo. Gênesis, Caim mata Abel e Abel está
depois de sua morte, ele ainda clama. 4, 10. Gênesis 4, 10. O Senhor disse: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Que interessante, cara. Clamando. Olha ele, olha os santos dormindo aqui, ó. Como diz os protestantes. Cara, Nossa Senhora intercede. Clama. Que é a função dos santos. É a função dos anjos levar orações a Deus. Que interessante. Olha só que o livro de Jó também, Jó 42, ó. Aqui, ó. 8. Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vinde ter com meu servo Jó, oferecei-os por vós em holocausto, e meu servo Jó intercederá por vós, em consideração a ele, que não vos infligirei ignominias por não terdes falado bem de mim como Jó, meu servo. Olha só que interessante, cara. Ali vemos lá em Gênesis, Êxodo 34. Ali vemos em Apocalipse 6, 9, 10. Apocalipse 5, 8. Apocalipse 8, 5. Vemos em 1 Timóteo 2, 5. Ali está falando mediação da salvação. E 2 Timóteo 1, 2. Orar uns pelos outros, inclusive pelas autoridades, etc. Né? Em Tiago 5, 16 também fala isso. E vemos aqui no livro de Jó 42, versículo 8. Interessante. Jó intercedendo pelos seus amigos. E vemos ali em Gênesis 4, 9 e 10, mesmo morto, ele ainda clama. Vemos ali em Mateus 17, Moisés morreu e aparece ali na transfiguração da montanha, para mostrar para nós que ele não morreu. E ainda, se você for mais além, os mortos que foi condenado lá no Hades, no abismo, estão conscientes. Tanto lá no inferno e tanto lá na glória. Onde está isso? Lucas. Lucas 16. 16 não, 19. Não, 16, 16. Lucas 16, 19 ao 31. Você vai entender o que aconteceu ali, ó. Havia um homem rico que se revestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava, se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todos cobertos de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber as chagas. Ora, aconteceu, morreu um mendigo. Olha só que interessante, cara. Ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico. Foi sepultado. E, entrando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longo Abraão, Lázaro, no seu seio. Ó. Rico lá morto, lá no tormento, levantou os olhos, viu Lázaro e Abraão. Como os mortos estão dormindo? Como os mortos estão dormindo? Não, estão conscientes, sim. Gritou, então pai Abraão, compadeça-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo e a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado neste chamas. Abraão, porém, replicou, filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro, mas por isso ele agora aqui é consolado, mas tu está em tormentos. Olha só, cara. Como a igreja, ela é rica, cara. Se aquele rico que foi condenado ali ao sofrimento, né, tinha consciência, ainda ele tinha consciência de que estava acontecendo lá na sua casa. Ao 27, rico disse, roga-te, então, pai, que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhe testemunhar que não aconteça, vier também ele para nesse lugar
de tormentos. Interessante, cara. Por quê? A visão da igreja é a única visão verdadeira. Quem disse aqui é a Bíblia, Efésios 3:10. A igreja ela tem acesso de ligar e desligar. Os santos têm acesso às orações. Por quê? Está em sintonia com a cabeça, está em sintonia com a esposa de Cristo, que é a igreja. Está em sintonia com o pastoreio que tem a chave de ligar e desligar. Por isso que o único anjo tinha acesso às orações. Para mostrar para nós a intercessão. Tem mais, tem vários versículos, vários. É só um resumo para você entender a malícia protestante, para negar a intercessão. Mas engraçado, pastor, ora por mim? Aí pode, né? Se a nossa oração de um justo tem eficaz, imagina aqueles que estão lá diante do Cordeiro de Deus, clamando dia e noite. Tem mais eficação que a sua intercessão, pode ter certeza. A intercessão de Nossa Senhora tem mais eficácia que a nossa intercessão, com as nossas orações. Intercessão é o quê? É oração. Pastor, ora por mim. Um crente está pedindo uma intercessão, porque uma intercessão é oração. Ontem eu estava lá no meu serviço, aí passou um protestante xarope. Aí viu um homem de cadeira de roda, pediu, posso orar por você? Ele meteu a mão na cabeça do irmão cadeirante, está curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não é um meio de interceder? Então, é simples perseguir a intercessão católica, porque vocês não conhecem a fé católica. Qual tem mais eficaz, a fé católica ou a fé protestante? A fé católica segue a Bíblia, a protestante segue sua própria interpretação. Os santos não podem fazer nada porque está dormindo. Aonde? Aqui, ó. Várias evidências bíblicas mostrando que estão clamando sim. Estão intercedendo sim. Simples, cara. Essa é a riqueza da Igreja Católica. Salve Maria, sua missionária, salve